Olá, eu sou André Topanotti. Olá, eu sou o Dilnei Colonetti. Olá, eu sou o Rosemiro Sefstrom. E nós somos do Instituto Sul-Catarinense de Filosofia Clínica. Estamos aqui com o nosso primeiro podcast de Filosofia Clínica, com o objetivo de trazer conhecimento a respeito deste método e deste aquilo que nós podemos trazer aqui como conhecimento para divulgar a filosofia clínica e as suas aplicações no nosso dia a dia. A filosofia clínica no Instituto Sul-Catarinense está localizado hoje no edifício Metropolitan, sala 1702, 1703. Temos conosco a aplicação e o apoio, né, da SATIC, do oferecimento aí dos nossos cursos de extensão, e também temos a aplicação e o uso dela também dentro das organizações. Nosso bate-papo de hoje, ele traz como tema a filosofia da academia para o consultório. A filosofia, pela provocação e aquilo que traz no nosso dia a dia, ela nos faz e nos remete, né, ao pensamento, às ideias imaginativas, aos primeiros pensadores lá na Grécia. Mas, professor Rosemiro, o que acontece quando a gente questiona, né, alguém? Se você conhece um filósofo, já viu algum deles? Sabe onde vivem, o que se alimentam? Enfim, o que faz o filósofo? Você conhece um filósofo, professor Dinei? Conheço alguns bons filósofos aqui em Criciúma. Então, como que os filósofos acabaram atuando, no nosso caso aqui, dentro de consultórios? Como é que o filósofo pode atuar dentro do consultório? Por que a filosofia chegou à clínica? Como é que a gente pode começar falando sobre esse assunto provocante aí? Então, a filosofia, ela nasce na Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, como uma curiosidade estruturada a respeito do mundo, a respeito das coisas que eram parte do dia a dia das pessoas. E a filosofia, no início, ela na verdade, a saída ao senso comum, né? Ou seja, o conhecimento do dia a dia das pessoas levava as pessoas a interpretarem a sua realidade com base no tempo, com base nas coisas que aconteciam e que elas tinham contato. Então eram explicações bastante simplistas. E aos poucos, com base na curiosidade e principalmente na observação, a respeito dos elementos do tempo, a respeito dos elementos de costume e daquilo que era o dia a dia, estes pensadores começaram a encontrar explicações diferentes daquelas explicações habituais. E essas explicações foram se tornando cada vez mais complexas e a respeito de cada vez mais elementos da realidade das pessoas. E chegou um ponto, então, que a filosofia começa a se subdividir em demais conhecimentos. Daí surge, então, a matemática, daí surge a física, daí surge a química e daí depois, nos tempos mais atuais, surgem também as áreas humanas, a sociologia e dentre estas também a psicologia. Ou seja, a psicologia ela é fruto da reflexão e do estudo de filósofos. Então a filosofia ela tem já como característica esta pergunta, esta curiosidade, essa procura pelo entendimento do homem, desde muito cedo. E nada mais natural do que essa filosofia que se dedicou a estudar tantas outras áreas, tantos outros aspectos
da vida humana do que, de fato, também estudar o ser humano. Então, a própria origem da filosofia enquanto indagação, enquanto pergunta e curiosidade, sugere naturalmente que em algum momento ela se voltaria ao homem, ao entendimento dele e principalmente auxiliá-lo na melhor qualidade de vida. Na verdade, pela breve explicação do professor Rosemiro, a filosofia é a mãe de todas as ciências. É isso? É assim também que a gente conhece, né, sobre a filosofia. Antes de falarmos em ciência, tudo o que se estudava, tanto na academia como, né, pelos filósofos, era conhecido como filosofia. Só como o professor Rosemiro adiantou, isso foi, né, se separando mais nos tempos modernos. Né? Então a gente vai ter essa divisão, né, o que é matemática, o que é química, o que é física. Antes disso, o filósofo era quem, né, se debruçava sobre esses temas. Muito bem. E dentro dessa evolução que a filosofia foi ganhando, né, com o conhecimento, com o desenvolvimento das demais ciências, a filosofia clínica, para o nosso dia a dia aqui, ela se apareceu de que forma? Onde que começamos a falar de filosofia aplicada a uma clínica? A filosofia clínica ela surge como um incômodo, um desconforto. Na verdade, ela surge quase como algo que deixou um estudioso da filosofia incomodado ao perceber que as ferramentas que existiam à sua época para terapia que não serviam ou não atendiam as pessoas da maneira como ele entendia que deviam atender. Dizendo de maneira mais específica, né, nos idos dos anos 80, Lúcio Pachter, como um estudioso do ser humano, teve como uma das suas curiosidades o estudo e a pesquisa a respeito do que de fato que poderia auxiliar o ser humano, como que ele poderia, dentro daquilo que seria dos seus estudos ou daquilo que seria a sua área de atuação, como que ele poderia ajudar as pessoas. Dentro disso, então, ele vai para a psiquiatria, que é onde ele começa os seus estudos. Só que lá, na psiquiatria, ele se depara com uma questão, que a ele trouxe um incômodo muito grande. A psiquiatria era medicamentosa, e ainda hoje a psiquiatria trabalha com medicação. E ele se deu conta que a medicação não era o caminho para auxiliar as pessoas. E agora, como é que faria? Ele olha para a psicologia e não encontra, pelo menos para si, respostas que podiam lhe satisfazer. E então ele começa a sua pesquisa como um filósofo, com provocações filosóficas. E a partir do início desses estudos, ele constrói o que ele vai chamar mais tarde de filosofia clínica. Ou seja, a filosofia clínica surge, então, do desconforto de um pesquisador com a resposta que ele encontrou naquele momento histórico das possibilidades de se tratar o ser humano. Ou seja, de algo que pudesse dar o melhor atendimento possível ao ser humano. Interessante. E dentro desse processo, né, a análise, vamos lá, contemplativa, né, desses incômodos que o professor Lúcio se colocou, né? Isso apareceu e se formou em que momento? Foi no hospital? Foi na academia? Foi na rotina do dia a dia? Como é que esse start inicial, né, de entender que talvez o aspecto da medicação não era o melhor caminho? Como é que, em que momento essa condição ela se colocou aqui? Nós estamos falando do
professor Lúcio, né? Então, o professor Lúcio Pachter é filho do famoso e conhecido Dr. Henrique Pachter, né, famoso oftalmologista da cidade de Criciúma, sul do estado de Santa Catarina. O professor Lúcio comenta em diversas palestras e já em outros tantos momentos que na sua infância era muito comum ele acompanhar o pai ao longo das cirurgias. E muitas das vezes, enquanto o pai operava, né, mineiros que passavam por um evento chamado de fogo duro, né, quando a banana de dinamite explodia e vinha as fagulhas e vinha todo o pedregulho no rosto, e tanto desfigurava o rosto quanto causava também a perda de visão. E aí muitas das vezes, enquanto o seu pai, Henrique Pachter, operava o mineiro na sala de cirurgia, Lúcio Pachter, já na infância, muitas vezes acompanhava a família do lado de fora, todo o sofrimento de uma família pobre, de uma família que não tinha recursos, sabendo agora, né, que o pai que estava na sala de cirurgia, o marido, provavelmente não teria mais como trabalhar, porque não teria mais visão. Então, acompanhando esse sofrimento das pessoas do lado de fora na sala de espera, é onde ele tem esse desconforto e diz, poxa, como é que a gente pode fazer para ajudar? Para além daquilo que é a medicação, para além daquilo que é a cirurgia, como é que seria um atendimento, uma terapia, como é que seria algo que pudesse ajudar essas pessoas a superar o sofrimento não físico, né, mas existencial? Então, é interessante também entendendo um pouco a história, né, como que se estabeleceu esse processo, vamos dizer, científico, até de certo ponto, entre a teoria e a prática que o professor Lúcio pôde desenvolver, né? O professor Rosemir está colocando aqui, aí nós vamos falar depois um pouquinho, não quero entrar nesse assunto agora, estou deixando como uma pergunta um pouquinho mais à frente, da historicidade também do professor Lúcio, né? Que a partir da sua vivência, no paralelo com a teoria, né, como aproximar aquela condição, aquela situação do conceito e da teoria que acabou sendo desenvolvida nesse processo da filosofia clínica, né? Aqui temos o entendimento da estrutura de pensamento e dos submodos, como isso no desenrolar do dia a dia do filósofo clínico, ele pode confirmar essa teoria, esse método que ele acabou descobrindo, no paralelo entre a teoria e a prática, entre o conhecimento que tem e aquilo que está vivendo no dia a dia. Como que o filósofo clínico ele consegue identificar esse processo? Então, a filosofia clínica, lá no início das pesquisas, o Lúcio entendeu que era da filosofia e que ele poderia encontrar, ou na filosofia que ele poderia encontrar um caminho para auxiliar as pessoas. E então ele começa os seus estudos fazendo o mais simples, lendo, né? Ele lia muito, tinha o auxílio do seu avô, que inclusive foi um grande apoiador, e nas pesquisas ele começa a perceber o seguinte, nós tínhamos à época, e ainda hoje o temos, uma dificuldade muito grande, que é o quê? Toda teoria ela é construída anterior ao ser humano, ou seja, você constrói uma teoria que diz como o ser humano funciona. E a partir das suas leituras, a partir dos seus estudos, ele começa a ter um entendimento de que, opa, peraí, a gente precisa primeiro entender esse ser humano que está diante de nós, para que então nós possamos, assim, atendê-lo e orientá-lo da melhor forma possível com base naquilo que são as suas características. Mas como que isso seria feito? Como que isso poderia ser estruturado, né? Uma vez que a gente, quando se depara com o ser humano, cada um é diferente, cada um é único, cada um com suas características, se formou, né, ao longo da vida. Como que eu posso construir uma terapia que atenda a cada pessoa? Como é que eu posso fazer isso?
Eu não conseguiria fazer isso, com certeza, tendo em vista um conhecimento específico que diga o ser humano é assim. Então, ao invés de construir uma verdade, uma teoria, né, uma base teórica a partir da qual o filósofo atende as pessoas, Lúcio Pachter correu por um caminho diferente. Ele constrói uma metodologia a partir da qual cada pessoa é estudada. E então, estudando muito e pesquisando tanto quanto, ele acaba chegando a um momento bem importante da sua pesquisa, onde ele entende que, para que eu possa, de fato, conhecer alguém, eu preciso conhecer a história de vida dessa pessoa. Então, é a história de vida da pessoa, o material a partir do qual o filósofo clínico conhece, e aí, então, ele pode fazer todo o restante da análise, que aí o professor André adiantou, como sendo ali exame das categorias, estrutura de pensamentos e submodos, né? Ou seja, que é todo o estudo que o filósofo clínico faz para entender essa singularidade e, a partir disso, então, fazer a construção da terapia. Então, a questão aqui, e aí talvez a gente possa aprofundar um pouco mais naquilo que eu lembro de uma das aulas do professor Lúcio, né? A história do ônibus, né? Depois que a criança aprende um termo, ela se afeiçoa a uma determinada expressão, tudo passa a ser aquela palavra, né? Ele falava de um dos netinhos dele, que depois que descobriu a palavra ônibus, tudo era ônibus, né? Todo carro era ônibus. Isso ele usou para fazer referência à historicidade. Né? Na verdade, todas as perguntas que ele fazia, né, a resposta era, tem que ver na historicidade. Né? Ele olhava para alguém, mas e aí? Como é que a gente chega, né? Como é que a gente conhece a estrutura de pensamento? Essa pessoa, ela funciona dessa maneira? Não sei, tem que ver na historicidade. Ônibus, né? Então, eu acho que existe no estudo da filosofia clínica aprofundamentos, né, que a gente, por aproximação mesmo, vai conhecendo a partir da história da pessoa, como ela funciona. Né, os padrões que ela vai criando na vida, né, eles vão muitas vezes se repetindo. Né, e se não há uma atualização, há uma permanência. Então, para cada pessoa, esses padrões eles são diferentes. Por isso, a filosofia clínica é uma terapia, né, a partir do estudo da filosofia, que olha para o sujeito. E é a partir dele que se constrói a clínica. Né? Mas história e historicidade é a mesma coisa? Não. Né? A história ela acontece, né, no meio material. Né? A gente tem aí, dentro daquilo que são os fatos, né, registros que fazem com que a história ela fique, né, ela permaneça. E dentro desses fatos que acontecem, né, durante a nossa vida, a gente vai tendo uma visão sobre a nossa história. Né? Então, a historicidade é aquilo que eu considero, né, são os fatos da minha vida, são as coisas do meu dia a dia, né, que é uma visão da minha própria história a partir da minha pessoa. Então, a partir do sujeito, a partir do partilhante, como ele enxerga a sua vida. Né? Então, pode-se dizer, professor Zemiro, que a história é aquilo que está posto ali. A historicidade é aquilo que eu interpreto a respeito da minha própria história que está posta. Seria isso? De certa forma, sim. A história, como o professor Dionei comentou, é todo o elemento da narrativa que pode ser comprovado com documentos. Né? Você tem a história material, você tem documentação. Por mais que tenha mais de uma versão, cada uma das versões contempla a documentação que comprova. E as duas versões podem estar documentadas, né? Exatamente. Sim. Já a historicidade é uma interpretação subjetiva daquilo que aconteceu. Ou seja, a historicidade é a minha versão subjetiva, com as minhas dores, com as minhas virtudes, com os meus prazeres. Ou seja, é uma história contada por mim mesmo. É a minha versão da história, subjetivamente falando, com todos os caracteres, né, que me dizem respeito.
E aí a gente precisa ir na historicidade para conseguir entender melhor o indivíduo que está à minha frente contando essa história. Exatamente. A historicidade ela é tão importante justamente por isso. Existem diversas questões aqui que poderiam ser abordadas, mas até por uma questão de objetividade e também para poder contribuir de maneira mais estruturada. Quando uma pessoa conta a história de vida dela, uma das primeiras coisas que a gente tem é a edição. Ou seja, cada pessoa pega todos os seus anos de vida e vai editar isso. Imagina, você se depara com um filósofo e ele pede para você: conta a tua história desde as tuas primeiras lembranças até os dias atuais. Quando você pensa em contar a sua história desde as primeiras lembranças até os dias atuais, a primeira coisa que você necessariamente vai fazer é editá-la. Você não vai contar tudo. Ia ficar a tua vida inteira contando, né? Exatamente. E se você resolver 49 anos de vida, vou contar a minha história, nós vamos sair daqui 49 anos. Isso se você não resolver acrescer detalhes que demoram mais do que o que aconteceu. Exatamente. É sempre que a gente dá uma aumentadinha, né? Aquela valorizada. Valorizar. Perfeito. Então, o partilhante, que é como nós chamamos, aquele que vem procurar a clínica filosófica, o partilhante, ele então vai contar a sua história e ele vai editar. Isso por si só já traz um grau de subjetividade gigantesco. Quando essa pessoa faz a edição, ela vai, a partir desses critérios, eleger elementos que ela vai expor, assim como ela elege elementos que ela não vai expor, necessariamente. E ao construir essa historicidade, ela me diz, daquilo que ela viveu, quais foram os elementos que ela gravou, como que esses elementos conversam entre si e qual é o peso subjetivo de cada um desses elementos na condução da sua vida. E quando a gente fala em vida, não está falando do aspecto macro, a gente está falando de coisas muito simples: decidir o que comer, o que vestir, para onde ir, que emoções que ela tem em relação a cada coisa que acontece ao seu redor, lógica, que estrutura que tem a lógica desta pessoa, né? Não é a lógica aristotélica propriamente dita, mas é ela que fundamenta, né? Então a historicidade, ela tem a possibilidade de dar ao filósofo clínico todo o extrato daquilo que é a vida da pessoa e, de fato, qual é a dinâmica interna dela. Professor Rosemir, estava pensando aqui, uma das perguntas que me fazem, e eu já ouvi também em algumas aulas, né? A pessoa ela tem uma forma de contar a sua historicidade. Para uns é um drama, para outros é uma aventura, né? E a pergunta é, e se o partilhante mentir? Né? Então o pessoal, tá, mas espera aí, eu vou contar a minha história, mas eu posso inventar, eu posso mentir. Quais são as ferramentas, o que o trabalho do filósofo, né, a partir disso, né, tem alguma implicação, não tem implicação? Me perguntam isso. Essa é uma pergunta interessante e usualmente muito simples de responder. A primeira resposta é que a pessoa não conta a história de vida dela uma vez só. Né? Quando a pessoa conta a história para o filósofo, é usual que ela conte uma primeira versão, usualmente muito resumida, 20 minutos, 30 minutos. O filósofo clínico vai pedir a ela, posteriormente, que divida em pedaços menores, que são os dados divisórios. Perfeito. E ainda após isso, nós temos os enraizamentos. Então, vai pegar o cara pelo pé. Exatamente. Se a pessoa resolver... Não tem para onde escapar. Não, se a pessoa resolver mentir, né, ainda que ela resolva criar uma narrativa fantasiosa, ela vai ter que sustentar detalhadamente isso por várias alguns vezes. Exatamente. Perfeito. E usualmente isso cai por terra muito rápido. E um outro ponto importante, que é um dos pontos que a filosofia clínica tem como virtude, é que ainda que a pessoa resolva mentir, a estrutura do discurso da verdade é tal qual da mentira. Perfeito. Ou seja, assim como a pessoa diz a verdade, do mesmo modo ela mente. E isso serve para salvaguardar o filósofo, uma vez atento, de que quando ele for elaborar a estrutura de pensamento, quando ele for ver questões submodais, né, exames das categorias, por mais que a base da construção seja falaciosa na forma, ela não o será no conteúdo. Perfeito. Então, nesse sentido, né, a gente vai entender, né, que se ele mente
e uma coisa importante na estrutura de pensamento dele, um tópico importante, seja a razão, ele vai, né, mentir a partir da razão. Se ele mente, né, a emoção dele é fraca, né, um tópico fraco, ele vai mentir, né, a partir da emoção como tópico fraco. Seria isso, então? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Tem só uma questão que eu gostaria de comentar, que a gente entrou em filosofia clínica e a gente pulou uma etapa bem importante, que também é uma pergunta legal e muitas vezes é feita. Tá, mas quando eu vou estudar filosofia clínica, quer dizer que eu tenho que ler todos os filósofos, tenho que entender tudo? Porque filósofo ele é um bicho esquisito por natureza. Você fala filósofo, você, pô, é um sujeito meio desconectado, é um sujeito que fala coisas que ninguém entende. Cara sentado na pedra, com a mão no queixo. Exatamente. Geralmente pensam nisso. Então, é um sujeito distante da realidade que fala um monte de coisas difíceis, né? Ou lê e estuda coisas difíceis. Então, eu vou estudar filosofia clínica, eu vou ter que ler tudo isso. É tão complexo assim? A resposta é simples. Não, não é. Na verdade, ao fazer o curso de filosofia clínica, o que o aluno vai aprender e posteriormente vai utilizar na sua vida pessoal, profissional, é uma metodologia desenvolvida a partir da filosofia. Que é importante que ele leia, que ele estude filosofia para conhecer o método e entender o motivo pelo qual o método é assim? Claro que é interessante. Mas são leituras recomendadas, orientadas e em boa parte das vezes ele vai ter o acompanhamento do professor para que ele tenha a melhor compreensão possível dos termos da própria filosofia em si. Então, estudar filosofia clínica não tem a ver necessariamente com estudar filosofia, os filósofos e toda aquela complexidade, mas sim estudar um método de estudo do ser humano, né, uma terapia desenvolvida a partir da filosofia. Muito bem. Existe também o professor que falou sobre a filosofia, voltou aqui a caracterização do filósofo como aquele cidadão desconectado, pensativo, reflexivo. O andarilho, né? Mas também temos o aspecto da clínica, né? E aí a filosofia, mais uma vez, voltando ao nosso tema central, está colocando um pé, né, quando não o corpo todo, dentro de um processo terapêutico, né? Então, a clínica, em filosofia clínica, ou para a completude aqui da filosofia clínica, o que ela difere das demais terapias? Qual o ponto hoje que diferencia de uma forma marcante a filosofia? Por que eu deveria procurar um filósofo clínico e não um acupunturista, um psicólogo, um psiquiatra, um coach? Por que eu deveria ouvir um filósofo clínico hoje? Então, uma das grandes diferenças da filosofia clínica para as demais terapias ou demais alternativas terapêuticas é a base dela. A filosofia clínica ela tem como estrutura e fundamento toda a filosofia. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, você tem um sujeito que vai te atender, que ele tem aí praticamente 2.500 anos de história de conhecimento para embasar o que ele está fazendo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a filosofia clínica ela não tem uma estrutura baseada em verdades prontas. Ou seja, quando um sujeito chega ao consultório, o que o filósofo sabe dele? Nada. Absolutamente nada. Inclusive, é uma das recomendações no curso, desde o primeiro momento, quando a gente trabalha ensinando os alunos em filosofia clínica, é que ele precisa abrir mão dos seus prejuízos. Ele precisa abrir mão das suas verdades a respeito do ser humano. Justamente para que ele tenha a condição de ouvir de maneira isenta a história de vida do outro. Então aqui a gente tem um outro ponto importante. Cada ser humano que chega ao consultório, ele é uma novidade para o filósofo clínico, né, que vai estudar, que vai conhecer, e a partir disso, então, a partir deste conhecimento desenvolvido via método, ele vai trabalhar com essa pessoa. Uma outra parte importante ainda, dentre outras tantas que poderiam ter sido comentadas, é a questão
da abrangência. A filosofia clínica ela foi construída de maneira tal que o fenômeno humano ele é acolhido na sua completude, inclusive naquilo que não pode ser apreendido pela condição humana. Então nós temos uma vasta compreensão e o entendimento de que o ser humano é muito maior do que aquilo que se apresenta ali no consultório, né? Então a filosofia clínica ela procura atender o ser humano dentro das suas características, na sua completude e complexidade, e entendendo que aquilo que se apresenta ali é o máximo que eu posso dentro daquilo que eu tenho, que é muito maior do que o que está ali. Então esse entendimento da amplitude e da grandeza do ser humano faz com que o filósofo clínico tenha uma postura de alguém que vai caminhar junto. Por isso, partilhante. O filósofo clínico, no final das contas, não é uma autoridade sobre o ser humano, não é um grande conhecedor, é um sujeito que aprendeu uma metodologia e humildemente vai aprender sobre o outro junto com o outro. E nessa caminhada, que é feita em conjunto, ele vai tanto quanto possível aprender e se desenvolver para que ele possa ser um bom partilhante, para que ele possa caminhar adequadamente e auxiliar a pessoa no seu desenvolvimento e a encontrar as soluções ou encontrar as alternativas para caminhar existencialmente de uma forma melhor. Bem, É um desafio. é um desafio. É É um sacerdócio. Nesse processo, principalmente de deixar os prejuízos de fora, né? Porque é como realmente sempre olhar o mundo com a lente que nós temos, né? Isso é um exercício. Acho que é um dos exercícios mais difíceis, né, que a gente tem, né, falando da minha experiência pessoal, né, no curso, é o ouvir, né, o ouvir atento. E nesse ouvir atento a gente evitar estar se ouvindo, evitar estar trazendo, né, elementos que constituem a minha vida, né, porque como o professor Rosemiro falou, a minha história, a minha historicidade, né, as coisas que servem, aquilo que resolve muitas vezes o que acontece no meu dia a dia, né, para o outro sujeito não funciona dessa maneira. Então, ouvir o outro, né, é um exercício diário. É comum, às vezes a gente vê as pessoas conversando e a quebra de discurso, né? A pessoa não conclui um pensamento e a outra pessoa já fazia isso. E isso foi uma das coisas que eu aprendi com a filosofia clínica, né? O ouvir atento, né? Porque eu acho que como o próprio professor Lúcio colocava, né, nas aulas, uma pedra é um ótimo filósofo clínico, né? Porque a gente precisa realmente deixar os prejuízos para trás, né? Deixar e ouvir o sujeito a partir daquilo que ele construiu, né? Daquilo que ele representa sobre a vida dele, né? O partilhante, para nós, ele é aquilo que ele está representando. Então a gente precisa, a partir dessa representação, né, entender que, como o professor disse, né, sobre isso que aqui está, né, que a gente chama de ser humano, né, eu não sei absolutamente nada, mas, né, eu posso estar ouvindo, estar estudando, né, a história de vida dessa pessoa, conhecendo a estrutura, como ela funciona, e a partir daí caminhar com ele, né, e construindo, né, a partir do que ele entendeu, a partir daquilo que é possível, né, na estrutura de pensamento dele, uma nova forma de encaminhar as coisas no dia a dia, né? E nessa condição, até para quem está vendo o podcast agora, né, tá chegando agora, está pensando essa fala da pedra como um bom filósofo. Um bom filósofo clínico, né? Exatamente no exercício de que a pedra ela não vai falar nada. Exatamente. Não vai interromper, ela não vai dar a opinião dela. E foi uma das questões também que a gente pode comentar aqui, né? A respeito, por exemplo, do prognóstico e do diagnóstico, né? Então, como que o filósofo clínico numa condição
realmente daquele que caminha junto, que partilha o determinado momento, ele recebe aquele que está vindo e começando a contar a história dele, e num determinado momento ele se vê na posição, às vezes, de ter que dar um diagnóstico. Tá, estou te colocando tudo isso, te contei a minha história, e agora, qual o problema que eu tenho? Aí o professor Rosemiro, com esse semblante assim, sempre muito sereno, ele chega e diz: você não tem problema nenhum. Aí o cara sai com mais problema do que ele entrou dentro da sala, porque ele esperava por um desfecho, às vezes... Descobri que tu tem isso. Agora eu sou... como fazer o partilhante, por exemplo, que está chegando hoje no consultório, ou às vezes até mesmo fazendo o curso, que também é muito comum, a gente percebe isso nas salas, quando nas interações das questões as pessoas querem entender como é que algumas questões estão precisando ser organizadas na sua mente, e para a filosofia, de repente, aquilo não é problema nenhum, né? Como fazer o partilhante entender que ele não tem problema, que aquilo talvez não é uma patologia, que ele não precisa de diagnóstico, às vezes o que ele precisa é apenas caminhar até o rio, conversar, tomar um belo banho. Tem esse problema, professor? Tem. Em muitos casos, a pessoa vem para a terapia e ela já vem com a diagnose anterior, né? Ela vem para a terapia filosófico-clínica e ela vem lá com a diagnose de transtorno de depressão, de transtorno de ansiedade, bipolaridade e por aí vai. E é muito interessante quando a pessoa chega no consultório de um filósofo clínico e a partir da história de vida dela, ela em algum momento para e diz o seguinte: mas doutor, o que eu tenho? Né? Qual é o meu diagnóstico? Inclusive, em alguns momentos é a pergunta. A resposta é muito tranquila. Usualmente eu digo: olha, em filosofia clínica a gente não tem rótulos. Em filosofia clínica a gente não tem uma diagnose onde eu vou rotular alguém e vou dizer: olha, você tem isso. Existencialmente cada um é diferente, cada um tem seu jeito e dentro, existencialmente, da sua singularidade, você deve ter lá as suas dificuldades. E isso não sugere uma diagnose, assim como também não sugere um remédio único, né? Porque assim como não existe diagnose, também não existe um fármaco em filosofia clínica, né? Nós temos em filosofia clínica o entendimento de que sim, cada pessoa lá dentro da sua existência tem suas dificuldades, que usualmente são entendidos, aí falando já em filosofia clínica, sem querer entrar na parte mais técnica, que são choques entre conteúdos, que são inadequações estruturais, exemplificando de maneira muito simples, né? Nem sempre as nossas emoções concordam com a nossa razão. E para algumas pessoas isso já é, sim, um evento que sugere algumas dificuldades. Mas eu posso ficar mais simplificado se eu disser que, em alguns casos, a maneira como a gente enxerga o mundo não concorda com o que a gente queria que o mundo fosse, né? Muitas vezes os nossos prejuízos, a nossa fé, diz que Deus está lá no céu, está olhando pela gente e que tudo vai dar certo. Mas no meu dia a dia o pneu do carro fura, no meu dia a dia as pessoas mentem, no meu dia a dia as pessoas enganam. Então quem é que está me roubando nessa história? É o mundo que está certo? Ou é a minha fé que está me mentindo? Para algumas pessoas isso é muito tranquilo, uma coisa não tem nada a ver com a outra e está tudo bem. Para outras pessoas isso é um dilema gigantesco. Isso não necessita uma diagnose, você não tem um transtorno religioso mundano, né? Ou você não tem um transtorno de fé mundana ou qualquer outra coisa do gênero. Na verdade, são conteúdos internos que não conseguem compor de maneira tal que você fique confortável com eles. E aqui não é o conforto no sentido comodismo, né? Conforto no sentido de que os conteúdos estejam alinhados de maneira tal a construir algo que seja existencialmente bom. Então, em filosofia clínica, nós não temos essa diagnóstica, não temos rótulos, né? Nós temos, de fato, uma caminhada onde a gente entende como a pessoa funciona, nós entendemos uma estruturação adequada e saudável e o contrário disso. E quando encontramos uma estruturação que não é existencialmente saudável à pessoa, nós temos então aí os nossos submodos,
né, que é como são chamadas as ferramentas com as quais nós trabalhamos para dirimir essas questões, trabalhá-las e também, de alguma forma, encaminhar da melhor forma possível que a pessoa possa viver. Professor, nessa questão de a gente saber tratar, de não ter talvez um roteiro pronto e isso ser construído na medida em que o partilhante e o filósofo clínico caminham, chegar a determinadas definições pode ser uma armadilha para o filósofo clínico e para o partilhante? Quando chegamos à definição do tema, então o problema seria este. O assunto último, no caso. Seria isso. Isso pode ser uma armadilha para o filósofo? Eu acredito que não, né? Não necessariamente no sentido de uma armadilha, né? O que o filósofo, para fazer um bom trabalho, né, ele precisa seguir um método, né? E se o filósofo está preparado, né, se ele estudou a historicidade do partilhante, ele não vai cair numa armadilha, né? Ele vai ter condições para dar encaminhamento, né, para fazer uma boa clínica. Claro que assim, até falando nessa situação, né, dos rótulos, né, tem uma aula do professor Lúcio que ele trabalha, eu não lembro o nome do livro agora, e o tema é justamente esse, né, que pro personagem do livro, ele foi passando por terapias, até que chegou no momento que ele se classificou, né, agora eu sei que eu tenho isso. E a partir desse elemento, né, esse personagem, ele conseguiu dar encaminhamento na sua vida, né? Então ele se rotulou e a partir foi do rótulo que ele conseguiu compreender e dar os encaminhamentos. E aí vem a pergunta, né? O que o filósofo faz, né? Questão da armadilha, né? Agora ele vai manter o rótulo no sujeito, né? Ou ele vai manter o método? Ou ele vai que não tirar o rotula. rótulo. Ele vai tirar o rótulo para manter o método porque não se rotula, né? O professor respondeu. Essa é uma discussão bem importante e muito legal. Qual que é a base da filosofia clínica? A base da filosofia clínica é a história de vida do sujeito. Ok? Então essa é a base. Se o filósofo clínico ouve a história de vida da pessoa, exame das categorias, estrutura de pensamento e submodos, ou seja, ele estudou essa pessoa. E ele entende que a essa pessoa os rótulos são saudáveis, são orientações, são estruturas a partir das quais a pessoa consegue se guiar e vive melhor. Placas de trânsito. Como placas de trânsito, muito bem. Perfeito. Bom, perfeito. Bom vice-conceito. O ponto que está aqui é que o filósofo clínico ele não faz o que ele quer. O filósofo clínico faz aquilo que é preciso ser feito a partir da história de vida da pessoa. Ou seja, ele estudou a pessoa e ele entendeu que para essa pessoa o rótulo faz sentido. O grande ponto aqui é a gente diferenciar a filosofia clínica enquanto teoria e enquanto metodologia não tem rótulo. Perfeito. No entanto, se o partilhante vem para o consultório e ele tem como característica e necessidade essas rotulações, inclusive, como o professor André bem colocou, como placas de trânsito, o filósofo clínico não vai retirá-las. Na verdade, ele vai, inclusive, ajudar a colocar estas placas. Uma vez que é a partir destas placas que essa pessoa se orienta e caminha ao longo da vida, né? Então, essa diferenciação é bem importante. Uma vez que se a gente entender que a filosofia clínica tem uma verdade anterior ao sujeito, nós estamos matando de fato aquilo que é a filosofia clínica, né? Então a filosofia clínica enquanto método não tem rótulo. Uma pessoa pode sim, e muitas delas vivem muito bem, obrigado, com rótulos. Como sempre, né, é a partir do sujeito, né? Exato. Porque em algum momento
essa caminhada e estudo da filosofia clínica, nos foi dito que no momento que você define, você pode perder a pessoa. Não é isso? Sim, porque a definição ela é a priori, né? Então tu já está definindo ela, e a nossa história de vida ela não é pronta e acabada. Está se formando, e essa né, cada diferença dia. em relação a definir, né, com relação ao partilhante aqui, é porque nós chegamos ao entendimento de que ela funciona daquela forma. Isso não seria definir. É isso? No caso, não. Usando o caso dos rótulos aqui, por exemplo. Não. Aí é que tá. Esse é um ponto bem importante, e aqui a gente está entrando para a metodologia um pouco mais pesada. E essa é uma discussão simples para a gente fazer ela da melhor maneira possível. Quando o filósofo clínico chega ao assunto último, ele chegou ao entendimento de qual é o assunto que ele vai trabalhar em clínica. E isso não é diagnose de personalidade, de perfil, é apenas a conclusão de que, olha, o que nós vamos trabalhar é isso aqui. Ainda que em muitos casos ele simplesmente não vai dizer isso para a pessoa, né? Então, em muitos casos ele entende o assunto último e vai trabalhando com a pessoa muito tranquilamente. A outra parte importante, que também é parte da pergunta do professor André, é se o filósofo clínico ele chega ao entendimento de que, olha, a pessoa tem esta formatação, ou seja, a configuração dela, falando em exame das categorias, estrutura de pensamento submodo, é esta. Se isso por si só já não seria uma diagnose, né, um rótulo, a resposta é bastante simples. Será se o filósofo clínico o fizer de maneira tal que ele diga, a pessoa é assim. É isso. No entanto, não é assim que funciona. Na clínica filosófica, nós entendemos que o ser humano é movimento, que o ser humano, dia a dia, pela própria história, os conteúdos estão se movendo, estão conversando entre si, gerando coisas que geram outras coisas. É possível que algumas pessoas em algum momento se cristalizem e passem a se replicar repetidamente sem que haja mudança substancial? Claro que é. Mas de uma forma geral, tanto o encontro do assunto último quanto o entendimento de como a pessoa se estruturou não são rótulos, são entendimentos metodológicos que servem como fundamento terapêutico. Porque, caso contrário, é como se eu fizesse todo um estudo e não tivesse nunca uma conclusão. Não a conclusão no sentido rótulo, mas uma conclusão no sentido de dizer, entendi como a pessoa funciona, entendi as características dela e entendi como trabalhar o assunto último. Esse é o ponto. Muito bem. Muito bem. Muito bom, né, professor? Muito bom. A ideia aqui realmente é nós começarmos uma conversa que realmente provoque o nosso telespectador, né, a nos acompanhar nos próximos podcasts. Nós falamos aqui sobre historicidade, né, as raízes e as bases aqui da filosofia clínica. Então, para seguirmos agora numa reta final da nossa conversa, eu queria provocar aqui os meus parceiros de mesa para num arremate final a gente poder falar um pouco sobre o curso de extensão em filosofia clínica que está iniciando agora no próximo mês de abril, e temos as inscrições abertas. Então eu vou deixar aqui a dica depois também para o Murilo a gente colocar no nosso como é que é, numa tela clica aqui, né? No clica aqui, deixa o sininho, aquela história também. Tem a história do deixa o sininho, faça parte aí da nossa... Se inscreve no canal. Se inscrever no canal, tudo isso, mas também os contatos para participar do curso de extensão em filosofia clínica,
curso que tem duração aí de 1 ano e meio, está sendo oferecido em parceria com a SATIC, né, os cursos de extensão da Faculdade SATIC, e vão ter início agora no mês de abril, com parceria também com o CDL, né, uma realização do Instituto Sul-Catarinense de Filosofia Clínica. É bom fazer esse curso, professor Dinei? Eu vou dizer que eu sou estou sendo duas pessoas. Olha só. Depois que eu fiz o curso. Sou uma estrutura de pensamento, um partilhante, né? O professor Rosemiro aí me acompanha já desde da época que a gente fez o curso, né? Que preciso de conceitos, às vezes, precisava muito mais. E a filosofia clínica, o curso de filosofia clínica, fez com que eu compreendesse algumas coisas, né? Assuntos que eu precisava, né? Principalmente em relação à filosofia. Né? Eu tinha muita dificuldade na época aqui na região de falar sobre filosofia. Quem estuda filosofia, o professor Rosemiro deve passar por isso também, o professor André pode aí também falar. E na filosofia clínica eu encontrei filósofo. Né? Então, o curso ele possibilita o entendimento, né? O entendimento sobre a minha pessoa, e também, né, me facilitou muito, né, para saber quais os passos que eu posso dar, né? Pego algo importante, né, na minha estrutura de pensamento, epistemologia. Né? Então, eu sei hoje que se eu estou num lugar que eu estou aprendendo e isso permanece, muito provável eu vou ficar ali. E com esse entendimento eu comecei a perceber, às vezes eu não sabia o porquê que eu tinha saído de determinada empresa. Né? Chega um ponto que eu entendi e aquilo, né, me aliviou. E outras coisas também, né, principalmente na possibilidade de estar fazendo uma filosofia de vida, né, onde a gente pode estar se compreendendo, né, e também pode estar ajudando, né, não muitas vezes no consultório, mas alguém no nosso dia a dia que precisa, né, alguém que ouça. Então hoje eu ouço muito, já falo bastante também, é claro, né, até porque eu não estou ali fazendo clínica, mas a gente consegue compreender, né, ter essa recíproca de entender que muitas vezes o que a pessoa só precisa naquele momento é alguém que ouça ela. E isso é algo que me agrada muito. E com certeza quem, né, decidir fazer o curso não vai se arrepender. A gente tem ouvido aí dos nossos egressos, dos nossos alunos, né, o quanto foi importante na vida deles o curso de filosofia clínica. Como tu me perguntou, para mim foi essencial e continua sendo, né? Porque a filosofia clínica ela se faz na prática, né? A gente tem que colocar ela em prática, apesar de ter todo uma grande teoria, né? Ela é extensa, né? Temos 32 submodos, 30 tópicos, né? Temos os exames das categorias e tantos outros elementos, mas para quem gosta e também precisa, muitas vezes está resolvendo assuntos, né? A filosofia clínica está aí e ajuda muito e a gente aprende muito no curso. É um diferencial importante na minha vida. Professor Rosemiro, e a quem a gente indicaria a participação, para quem esse curso pode ajudar a desenvolver e vir a se aplicar efetivamente no dia a dia? Quem deveria fazer o curso de extensão? Então, essa é uma pergunta bem legal, até inclusive eu quero fazer uma pergunta. Professor André, qual é a sua formação? Administração é a primeira delas, e aí formado em pós-graduação em gestão de pessoas, mestrado em desenvolvimento socioeconômico, e a filosofia é uma delas também. Professor Dinei, qual é a sua formação? A minha primeira formação é na área técnica, né? Trabalhei bastante tempo aí na indústria. Também técnico mecânico. Técnico. Na SATIC. Na SATIC também, técnico de segurança no trabalho. Aí eu sou músico,
né? Então fui músico profissional por um bom tempo e me formei em pedagogia, né? Comecei a dar aula de música num colégio de freira em Forquilinha e me formei em pedagogia. Aí eu fiz filosofia, né? E uma pós-graduação em psicopedagogia e também a formação, né? A pós-graduação em filosofia clínica. Então, eu faço essa pergunta porque é o seguinte, a filosofia clínica ela tem uma beleza que é justamente essa questão de ela ser útil em qualquer área onde a gente vai atuar. Porque ela serve como uma ferramenta para conhecimento do ser humano. Ela serve como muito como um instrumento para que eu aprenda a me despir das minhas verdades, eu entrar em contato com o outro de maneira autêntica, de modo que a pessoa possa se apresentar para mim. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas filosofia clínica é só para filósofo. Não é não. Filosofia clínica é para administrador, filosofia clínica é para médico, filosofia clínica é para RH, filosofia clínica é para líder de produção, é para líder de expedição. Ou seja, a filosofia clínica, ela é uma ferramenta, ela é uma metodologia muito importante para qualquer um que queira aprender a trabalhar com pessoas. E também, né, como o professor Dinei colocou aí, de modo muito importante, explicou, também é importante para autoconhecimento. Então a filosofia clínica ela se destina para pessoas que querem aprender um método a partir do qual ela aprenda a lidar melhor consigo mesmo, com as suas questões e com aquelas pessoas com as quais ela convive. E aí para o exercício de liderança, para trabalhar com pessoas, enfim, para toda a atividade que envolve o ser humano, a filosofia clínica é simplesmente fantástica. Muito bem, então chegamos aqui ao final do nosso primeiro podcast da filosofia clínica. Queremos agradecer a quem até o final esteve conosco aqui, nos acompanhando nesse bate-papo. Reforçando aqui aos que tiverem interesse, aí está aberto então as inscrições para o curso de extensão em filosofia clínica. Posso fazer Pode fazer mais um comentário aqui. Né? O Murilo vai... Você entra lá no site da SATIC, Sim. Vai lá no campo extensão e está lá o curso de extensão em filosofia clínica. Clica, se inscreve. Né? Temos algumas promoções, né? Também, né? Sim, professor. Os egressos têm a indicação, né? Isso. De novos participantes por empresas também. Nós temos uma quantidade por inscrição. A partir da terceira inscrição temos descontos especiais, e para os associados do CDL também tem desconto especial para quem quiser fazer o curso de extensão em filosofia clínica. Tá aí a oportunidade. Se inscreva lá e venha estudar com a gente. Um grande abraço a todos, até a próxima.